que eu falei hoje no vídeo lá no YouTube é sobre candles subsequentes, ou sobre continuidade, ou sobre follow-through. Dependendo do livro, da literatura, falando sobre price action, você vai encontrar diversas formas, né? Diversas nomenclaturas. E eu encontro bastante autores que falam muito sobre subsequências. Então, como vocês quiserem chamar, o que seriam basicamente isso, seriam candles dentro de uma tendência de alta que chamam um próximo candle. Basicamente seria isso. Deixa eu colocar, por exemplo, aqui no Ethereum. Nota o seguinte aqui, né? Temos o Ethereum aqui uma tendência de baixa, pelo menos uma tendência de baixa de curto prazo, né, depois de uma correção, e você pode operar esses tipos de padrões de leitura de candle de diversas formas. Você pode operar ele tanto na correção como na tendência. Pode ser na tendência de queda, pode ser na tendência de alta, pode ser na correção de uma tendência de alta, pode ser de uma correção de uma tendência de queda. Eu acho muito interessante, eu gosto de aplicar isso nos conceitos, mas não para swing trade. E são trades ali que quando eu vejo esses padrões de candle se formando, são operações muito rápidas. Para vocês terem ideia, eu vou até deixar aqui o fator de risco para uma operação como essa, não é de 2 vezes e meio risco retorno como eu gosto. São fatores de 1 vez e meio risco retorno, né? Então você vai ter 1 vez e meio o risco retorno dessa operação. Não pode ultrapassar. Na verdade, 1,6, né? É o que a gente utiliza na extensão de fibra. Então, esse é o seu fator de risco retorno para operações como essas de candle. Na verdade, galera, a grande maioria da aplicação de trades em cima de candles, né, em cima da ação do preço, do price action, você não vai pegar alvos muito elaborados, não. Vai ser sempre ali 1 vez e meio risco retorno, no máximo duas. Raras vezes você consegue pegar movimentos de 2 vezes e meio, 3 vezes e meio risco retorno. Isso aí já seria para swing trade. Então, como a gente está operando candle, os candle costumam ser operações mais curtas, com stop mais curtos. Eles não visam pegar fundos anteriores como a gente faz com operações de swing trade, né? Onde a gente tem aqui a nossa entrada, nosso stop seria esse fundo anterior aqui, e a gente tem um movimento explosivo e tudo mais. Ou no topo anterior, né? Quer dizer, não no topo anterior, mas num topo relevante ali antes dessa abertura aí. Então, geralmente a gente faz assim no swing, mas no candle não. Candle a gente tem como prioridade diminuir o tamanho do stop e ao mesmo tempo proporcionar um bom risco retorno dessa operação. Existem modelos que você pode dar como amplitude de todo o movimento, né? Você pega o seu alvo, é a amplitude de todos os movimentos dos candles e aí rompendo você tem essa projeção, ou pode ser através da nossa escala com relação ao stop, onde a gente já conhece bem essa técnica, né? Seria uma entrada mais ou menos aqui, com stop aqui embaixo, uma entrada assim, a gente levaria ali 1 vez e meio ou 2 vezes e meio risco retorno. Então você já conhece as formas de traçar o alvo. Mas eu gostaria só de deixar bem claro isso daí, para que vocês não esperassem muito de alvos muito amplos nesses movimentos. Então, são operações, se você coloca em gráficos diários, gráficos semanais, pode trazer mais resultados. Eu gosto mais de trabalhar com esse tipo de candle no gráfico diário, já deu para perceber ali máximas e mínimas, 2, 3 de compra. Então, isso daí é a minha cara. E eu quero trazer conceito para vocês, né, que é o conceito do follow through, que eu já devo ter falado anteriormente, mas eu não expliquei como aplicar isso na ponta da compra, na ponta da venda. Então, trouxe um videozinho já explicando lá para os membros. E em seguida, vou trazer também um outro conceito, que é o conceito da desaceleração ou da aceleração do movimento. E aí, esses dois conceitos já vai abrir portas para o terceiro conceito, que é o strap. Então, vou levar esses três temas para que a gente possa abordar. Vamos seguindo aqui esse conceito que é o de continuidade ou o conceito de subsequência. Então, quando você tem essa tendência forte de alta aqui que aconteceu, geralmente a gente se afasta da nossa linha de tendência, né? Em dado momento, a gente tem que retornar essa linha de tendência. E quando a gente está perto de retornar essa linha de tendência, encontramos a região mais próxima ao possível para começar a aplicar esse conceito de continuidade ou de imitação, follow-through, subsequência. Esse conceito persiste na seguinte maneira: depois de você ver uma forte correção e sabe qual é a tendência do ativo, então é por isso que é muito importante aplicar isso num contexto de tendência. Temos essa tendência de alta, depois de dois trocos ali bem confiantes, né? Ao chegar mais ou menos próximo a essa linha de tendência, a gente vai começar a notar padrões de candle fazendo possíveis padrões de continuação de alta, por exemplo. Tem aqui, ó, toda essa queda aqui. Em seguida, a gente tem o primeiro candle branco. A operação ela é muito semelhante ao que a gente já está acostumado nos rompimentos de candle. Então, no rompimento da máxima desse primeiro candle branco, você toma uma posição e seu stop fica abaixo ou desse candle branco ou de preferência do fundo. Fazendo essa operação, ela é semelhante a um 2 3 de compra, mas nota, isso daqui só vai ser válido se o próximo candle for um candle também branco. Se o próximo candle for um candle vermelho, você anula essa estratégia. Diferente de um 2 3 de compra, que basicamente a gente quer o rompimento dessa máxima independente do que esteja acontecendo. Então, como o próximo candle for um candle branco,
sim, ele até ativou a nossa entrada ali, então estamos dentro do trade. Se fosse um candle vermelho que não ativou, a gente desconsidera esse conceito aqui e espera a próxima entrada mais favorável. Caso você não tivesse pego esse movimento aqui justamente nesse toque, nota que aqui também deu uma oportunidade. Ó. Tivemos aqui mais uma vez uma sequência de candles vermelhos seguido no de candle branco. Aqui já seria uma estratégia mais difícil de ser aplicada. O ideal é quando você tenta achar o fundo desse movimento. Aqui já seria mais difícil de ser aplicada. Aqui eu já tentaria aplicar o conceito, né, de engolfamento desse inside bar aqui que foi gerado na parte de frente. Então, aqui eu já aplicaria um outro conceito. Porém, se você observar, toda vez que a gente chega perto da linha de tendência, a gente começa a fazer esses movimentos. Olha só o que aconteceu aqui. Tivemos várias barras vermelhas. Em seguida, fizemos a primeira barra branca. Essa primeira barra branca, ela não foi acionada, porque assim que ela começou a ser projetada, ela foi projetada em direção para baixo. Então aqui você já anula esse movimento e não faz a entrada. Já nessa aqui, foi bem mais favorável. Vemos toda essa queda do movimento. Então teve uma entrada aqui, porque a próxima barra, ela gerou um candle branco aí e levou toda essa porrada de movimentação para cima, então você está dentro do trade até o momento. E é o que está acontecendo agora. Então aqui tem um cataclisma de informações que estão acontecendo de price action. É o que está rolando tanto no Ethereum e é o que está rolando tanto no BTC. Então esse conceito que eu trouxe para vocês, eles podem ser aplicados também na ponta da venda. Temos aqui na ponta da venda, depois que você vem nessa alta muito forte, muito expressiva, na primeira barrinha vermelha, se a próxima fosse vermelha, você poderia fazer uma entrada. Como não foi com a branca, não acionou e você não fez essa entrada, automaticamente isso aqui foi anulado. Só que depois você espera mais um tempinho, e aí se também acontecesse aqui, seria interessante pegar, mas não aconteceu, essa barra também foi anulada. Agora, numa tendência, isso aqui fica muito mais nítido, e aí na tendência isso aqui funciona muito bem. Toda vez que o preço, deixa eu botar aqui na tendência do Ethereum caindo, pronto. Nota que toda vez que o preço vem em direção aqui a achar um novo topo, um topo descendente, nós temos uma formação de diversas barrinhas brancas, logo em seguida a gente tem duas, três barrinhas vermelhas, e aí você poderia montar sua estratégia também no rompimento desse carinha aqui. Ou seja, eu preciso de duas barras vermelhinhas para poder pegar essa estratégia, então depois da barra branca surgiu duas barras vermelhas e eu teria aqui esse trade iniciando. Aqui também acontece a mesma coisa. Subimos com barras vermelhas, depois com barras brancas, depois uma barra vermelha. O rompimento dessa barrinha aqui, você faz um trade e aí mais uma vez. E como é que ficaria o risco retorno dessa operação? Basicamente, você procuraria fazer o seu fundo, né, no caso, o seu stop, ficar num ponto de relevância. E utilizando aqui como ponto de relevância seria esse topo aqui anterior. Projetamos isso aqui para baixo e tá lá. Uma vez meio risco retorno já foi alcançado nas próximas dois dias depois. Caso você quisesse segurar um pouco mais, ó, levou até duas vezes meio risco retorno. Então esses trades acontecem com muita frequência. Ó. Nota aqui mais uma vez, uma barra branca muito forte, duas barras vermelhas. Então no rompimento dessa barrinha vermelha aqui, foi bem direcional, mais um trade, um stopzinho acontecendo aqui, ó. Então uma vez meio risco retorno, alvos alcançados nos próximos dias. Aqui novamente, a alta forte, barrinha vermelha. Essa barrinha vermelha foi rompida por esse candle aqui, projetamos uma entrada com stop, uma vez meio risco retorno e tá lá mais um trade alcançado. Então nota aqui mais uma vez, mais um topo, duas barras vermelhas, rompimento. Funciona muito bem, né? Na ponta da venda, deu para perceber que é um bom setup de ponto de venda. E aí, mais uma vez, rompimento. Projetamos aqui o alvo. Pá, uma vez e meio risco retorno. Os primeiros candles já até pegaram aqui, uma vez e meio risco retorno. E aí você espera mais um pouco e acontece mais uma vez. E agora invertemos isso para a ponta da compra. Usado candle a candle fica muito interessante se ver. Dependendo do ponto de vista, você pode aplicar isso também para um swing, né? Se você coloca em vez de um dia, você coloca 3 dias e a leitura dos candles representam aí um dia em cada movimento. E também daria para aplicar isso daqui pensando no método para swing trade. Mas para swing trade eu já prefiro esse outro movimento aqui que eu quero mostrar para vocês. O que falamos anteriormente foi sobre follow through ou continuidade ou imitação, conceito de imitação. E o que a gente vai falar agora é um conceito muito interessante que eu gosto muito e que funciona muito bem em diversas criptomoedas, principalmente se você tiver paciência e tempo de tela. É o conceito de trap. O que são traps? Trap do inglês para o português, tá? Seria armadilhas. E essas armadilhas, elas acontecem constantemente nas criptomoedas. Acontece até mais vezes nas criptomoedas do que até no mercado tradicional propriamente dito. Porque o conceito dos traps é quando o mercado ele está numa condição lateral, e criptomoedas acontece muito isso. E nessa condição lateral, quando o mercado quer indicar uma posição, ele
acaba armadilhando no sentido contrário. Eu havia falado para vocês quando a gente estava falando sobre quando o mercado vai para querer se tornar uma acumulação ou uma distribuição, ele acaba deixando pistas. A gente falou sobre isso, só que a gente não exemplificou, eu não mostrei como é que se operava. Eu achei que esse poderia ser um assunto, poderia ser estendido mais para frente com outros conteúdos e de fato agora chegou o momento a gente falar sobre isso. A gente já está maduro sobre leitura de candles, já está mais acostumado em ver gráficos diários, não está mais naquele FOMO desgraçado de 15 minutos ou dentro de períodos intradiários ali. Então, já dá para a gente falar sobre swings dentro desses conceitos, ou quem sabe até de day trade, se você diminuir o time frame desse conceito. Mas eu prezo que vocês pensem um pouco mais para o futuro com o swing trade. E aqui eu já trouxe o Ethereum, coincidentemente já tem um conceito de trap tá rolando aqui. Então, nota que aqui a gente tem uma acumulação no período de 3 dias, então a gente está dentro dessa acumulação. Agora eu sei que é uma acumulação, mas eu não tinha como saber que era uma acumulaçãozinha. E em dado momento, o mercado ele armadilhou todo mundo, ele jogou o preço para baixo, perdendo a mínima anterior. Então, qual o conceito de um trap? Um trap é quando então joga o preço no sentido contrário, perdendo suporte. Pronto. Eu acho que isso daqui seria. Então, quando você for pensar num trap, se tem um trap acontecendo, é interessante que você então entenda esse conceito de suporte e resistência para que você consiga aplicar bem isso daí. Então, se você estiver operando num trap, você deve pensar onde está então os stops desses caras vendidos aqui. Se esse cara iniciou uma venda num rompimento dessa lateralização, onde é que eu colocaria então meu stop dessa operação? Mais precisamente, se fosse eu colocando, eu colocaria aqui no topo anterior, nessa região aqui do topo anterior, ou se eu tivesse um outro topo aqui, eu até arriscaria um pouco mais atrás, um topo mais alto. Mas não é o caso que está acontecendo aqui, então geralmente rompeu essa região e o meu stop já seria acionado. Então o trap ele é muito nítido porque sim, literalmente ele empurra o preço fazendo um rompimento, mas para que você considere que isso aqui é um trap, eu vou até desenhar exemplificando. A próxima barra de movimento ela tem que ser uma barra que cobre a máxima anterior. E eu não estou falando de uma barra de engolfamento, né? Que seria engolfar o candle anterior. Só basta a próxima barra ser positiva e essa próxima barra, no caso, no sentido para a compra, né? E essa próxima barra positiva, ela cobrir a máxima anterior. Se você passar a máxima anterior, aqui está aplicado um trap e aqui você tem como operar dentro desse cenário. E como é que fica a operação dentro de um trap? A operação dentro de um trap, basicamente, você vai operar um rompimento da máxima que fez o trap. Então, tem duas formas de ser aplicado, né? Você pode operar na máxima, também pode ser operado no rompimento dessa barra aqui. Os dois dão muito certo. Eu prefiro muito operar com um pouco mais de consistência, não esperar o rompimento da próxima barra, mas sim, a operação também pode ser surgida dessa forma aqui. Assim que você fez a armadilha do preço e o preço volta com a barra positiva, essa barra positiva pode acionar aqui a compra na barra anterior e já gerar todo o movimento de alta. Caso você queira ser uma pessoa mais confortável, pode levar isso aqui para cima. Trap geralmente dão certo, sempre 70% das vezes. Então, vale a pena o risco-retorno. Quanto mais perto ficar do stop. Se você colocar aqui, certamente seu stop vai ser mais alto e aí o seu alvo por amplitude teria que ser algo muito maior para que você alcançasse. Nota que a gente não alcançaria 1,5 vezes o risco-retorno, que são os alvos medianos que a gente tem como estratégia para operações de candle. Então fica mais interessante a gente ter um stop menor, trazer isso aqui para cá, nossa entrada no rompimento da barra mesmo, e aí sim acionar esse trap. Então desde que passe, essa que é a estratégia, desde que a próxima barra passe a máxima da barra anterior, você já iniciou o seu trap e agora sim eu teria os alvos aqui, ó, 1,5 vezes risco-retorno e até 2,5 vezes risco-retorno sendo alcançado nessa movimentação aqui, dessa armadilha de trap. E os traps, vocês vão encontrar eles em diversas formas. Olha só isso aqui novamente, ó. Tivemos aqui mais uma perca desse fundo relevante aqui. Nota que o mercado vinha bem consistente dentro dessa linha de fundo aqui, já estava consolidado esse suporte. Quando o próximo candle rompe toda essa estrutura, logo em seguida candle positivo, ele rompe a máxima desse último candle aqui, que gerou esse trap. Então, isso aqui também é um trap sendo aplicado nessa estrutura. E nota que aqui também você pode colocar os outros conceitos que a gente falou, né? Como follow through. Então, todos os conceitos de candle, quanto mais você tiver informação, mais vai ficar confiável. Mas não quer dizer que você precise de todas as informações. Com apenas uma, já pode ser muito claro essa abertura de trade. Então, esse trap aqui é nitidamente muito bonito. Existem outros traps também que
que às vezes não rompe a barra logo de cara. Por exemplo, assim, ó, também é um trap. Você vem numa tendência de baixa, né? Em dado momento, você está dentro de um canalzinho, em dado momento você rompe esse fundo relevante. Vamos dizer que aqui fosse um fundo relevante, tivéssemos bem consolidado com isso aqui. E aí a gente perdeu esse fundo relevante aqui. Na próxima barra, se ela não romper, nem com pavio e nem com seu corpo, existe uma forma de você também operar com traps. E aí tem diversos nomes, tá? Eu não vou trazer as nomenclaturas nesse momento, vou deixar para o vídeo durante a semana que eu vou soltar, porque ele vai ter traps de raposa, trap de urso, vai ter diversos traps que a gente pode estar colocando os nomes. Mas se o próximo candle não for um candle de impulsão ao ponto de romper a máxima anterior, e sim for um candle de inside bar, isso aqui também pode ser aplicado como trap. Então você teria um candle como esse, em seguida você teria um outro candle formando também um outro inside bar. Então aqui também se chama trap. E desde que o próximo candle rompa a máxima, lembra onde fica seu start de compra, é no rompimento da máxima desse cara. Então o trap também pode ser formado numa leitura assim de candles a candles, desde que os candles sejam inside bar, até que o próximo candle faça um rompimento desse trap aqui que foi gerado. Então os traps, eles vão ter, como eu sugeri, né, diversas nomenclaturas. Vamos trabalhar só com um trap simples, para que a gente não fique muito procurando traps a todo momento e acabar encontrando coisas que não são trap, até por conta dos conhecimentos de inside bar, que ainda vai levar um tempo para vocês fixar tudo isso, né? Ainda teve gente com dúvidas do que é engolfamento, do que é inside bar. Então vamos colocando com calma aqui. Então os traps, ele acontece em diversos períodos, guys. Por exemplo, em períodos de uma semana, em períodos de um dia, em períodos de uma hora, diversos períodos a gente pode encontrar as ações dos traps. Deixa eu voltar algum aqui, ó. Mais um trap aqui. Esse aqui foi um trap muito bem nítido, né? O candle perdeu essa região aqui, que era uma região de suporte consolidada. Ao perder essa região, novamente ele subiu com muito impulso, rompendo a máxima desse candle aqui anterior. Então iniciou aqui uma formação de trap. E os alvos para ele é a mesma coisa, tá? A gente vai ter nossa projeção do alvo baseado com um mínima, né, mais baixa aqui, projetado para a máxima na nossa entrada. E aí a gente teria uma vez e meio, duas vezes e meio, um risco retorno, dependendo dessa operação aqui. Nota que aqui a gente não teve, né, um alvo de duas vezes e meio, nem uma vez e meio. E logo em seguida tivemos aqui uma queda e um stop. E logo depois também projetou aqui mais uma quebra de estrutura, né? Tivemos aqui um pouco, ó, e gerou mais uma entrada aqui em cima. E aqui também rodou mais um trap em cima desse candle aqui. E o candle seguinte também deu continuidade a ele. Seu stop aqui embaixo, ficaríamos com a produção assim, e já pegamos os principais alvos para trabalhar com Kenda aqui, seria uma vez e meio risco retorno. Nos próximos três, acho que até no primeiro 3 dias subsequentes já trouxe esse resultado para a gente. Então os traps eles vão estar em vários tempos gráficos. Diminuiu para 4 horas, deixa eu colocar em automático. Também vai ter diversos traps aqui. Vamos ver se a gente acha alguma formação de fundo perdida. Olha, cara, isso aqui foi um trap com inside bar. Então, é o trap mais complexozinho que a gente vem falando. Perdemos os fundos aqui, toda essa formação de fundo foi perdida, gerou um inside bar aqui, depois gerou mais um inside bar. E em seguida a gente teve uns próximos candles já fazendo movimentação de alta. Então no rompimento desse cara aqui, que foi um trap, a gente tem uma posição e nunca mais a gente visitou o fundo depois disso. Deixa eu ver se tem mais informações de trap aqui. Aqui também posso dizer que foi um trap, né? Até porque isso aqui é um período de 4 horas, então no período diário também seria um trap. Porém, não é um trap num período de 4 horas. Talvez no período diário, vou até colocar, sinalizar isso aqui com uma setinha, ou no período de 3 dias. Isso aqui foi traps todo momento, né? Ó, traps a todo momento aqui, ó. Pegou bem. Aqui também, ó. Pronto. Aqui foi um trap, né? É o momento que a gente tava. Aqui foi um trap bem nítido. Então, nota que quando você tá analisando em apenas um período de 4 horas, você às vezes deixa passar. Você não vê as formações de traps acontecendo. Então, os traps eles vão estar todo momento. Outro aqui aconteceu também, ó. Isso aqui foi muito bonito. Perdemos o fundo drasticamente, depois um recuo, aí rompemos a máxima anterior e aí levamos o trade então, desde então. Outro conceito que eu posso também já trazer para vocês também, adiantar na verdade, seria o conceito de aceleração ou de desaceleração. Deixa eu ver se eu acho aqui períodos interessantes para a gente ver um conceito de aceleração e de desaceleração do movimento. Ó, acho que aqui, ó, o conceito de aceleração aqui está nítido.
Depois eu vou mostrar o de desaceleração. Aceleração é quando você vem com os candles, né, tudo pequenininhos, e eles vão crescendo gradativamente. Nota que esse candle aqui, ele é maior do que o anterior, esse também é maior do que o anterior, e isso é um conceito de aceleração. Geralmente isso acontece quando... Quais são os sinais que vai acontecer o trap? Os sinais que vai acontecer o trap não tem. É o rompimento do fundo anterior relevante. É por isso que você, para operar trap, você tem que ter consciência onde é o suporte e a resistência. Se souber onde é o suporte e a resistência, você vai identificar traps. Tem traps muito mais bem definidos, que são os traps, por exemplo, vou estar em 3 dias aqui, só para a gente fechar o trap. Tem traps muito mais bem definidos, que são os traps com períodos maiores. Por exemplo, eu coloquei aqui um período de 3 dias, e vou ver se eu volto aqui, ó. Olha só, esse período de 3 dias, lindo esse trap aqui, muito nítido. E ele é mais lindo ainda, porque aqui você pode aplicar um conceito de Éden dos traders. Seria um trap que o seu fechamento foi acima das médias principais, que no caso aqui é a nossa média de 8,80. E aí esse conceito de trap, você tem o cenário perfeito, que é um fechamento acima das principais médias depois de você perder um fundo relevante. Para ficar mais claro, para que vocês entendam, os fundos relevantes nesse caso seriam esses carinhas aqui. Tá muito nítido aqui que a gente teve suporte aqui, deveria ter suporte aqui, suportes aqui. Aqui é um momento de resistência que estava o preço tentando romper, então essa região aqui é uma região que o preço deveria defender. A partir do momento que o preço não defendeu essa região, armadilhou os vendedores, né, dizendo agora sim eu perdi, vocês podem agora fazer as entradas, todo mundo entra na operação para short. E aí o mercado ele faz exatamente o oposto, ele joga o preço para cima e aí você entra no Éden dos trades quando você rompe essas duas médias aqui. Então esse trap num período de 3 dias ele é muito nítido. Eu gosto de ver traps em períodos maiores, ó. Aqui outro trap muito nítido de se ver. Tivemos aqui ó, uma perca da estrutura também, ó. Isso aqui o preço estava andando nessa região de suporte e resistências aqui. Tivemos essa quebra, voltamos acima da média de 80 e de 8 períodos, ou seja, fizemos um trap em cima das médias, ou seja, Éden do trade. Trap com ordem block, cara, dá para usar tudo. Quando a gente está falando de price action, basicamente a gente não tem nada de indicador. Então, toda e qualquer informação, Oscar, que você tiver da leitura do preço vai auxiliar você na tomada de decisão. Então, se tem um ordem block, fica de olho para ver se vai acionar esse ordem block ali com um trap, vai perder essa região de suporte interessante, vai acionar esse ordem block, acionando esse ordem block, dependendo se ele fechar com um candle positivo que rompa a máxima anterior, como está acontecendo aqui, então sim, isso é uma formação do trap. E aqui, cara, olha que trade bonito depois disso que você teve essa leitura de candle perfeita aqui sendo executada. Aqui não foi um trap, né, que fique bem claro, apesar disso aqui ser um inside bar, mas logo em seguida, em nenhuma das vezes, a gente rompeu a máxima, então não acionou aqui o trap e simplesmente o mercado continuou na tendência de queda aqui. E fica muito nítido operar traps. Quando você tem tempo para analisar candle a candle, né, você começa a ver os traps acontecendo. Olha mais um trap aqui, né? Não, aqui não é mais um trap. Temos esse fundo aqui que não foi perdido. Aqui a gente teve mais um trap e aqui a gente teria mais um trap, né? Acontecendo nesse exato momento aqui. Dependendo como vai fechar os próximos 3 dias aqui, podemos voltar para a máxima e ter mais um trap. Então, são diversos conceitos, né, guys? Ordem block, dá para aplicar com weak block, dá para a gente aplicar com o conceito do follow through, dá para aplicar com o conceito do aceleração e desaceleração, que era sobre isso que eu estava falando agora. Olha o caso da pêndula aqui no período de 4 horas, como a gente vai ter nítido um período de desaceleração. Nota que os candles vinham, de certa forma, bem expressivos, candles grandes. Em dado momento, eles começaram a criar muitos doji. Isso é um sinal claro de desaceleração do movimento, ou seja, o movimento está encontrando seu fundo e perdendo força perdendo movimento para a força compradora. Então, os candles vêm, de certa forma, acelerada e chega em determinado ponto, ele começa a desacelerar, gerando um movimento contrário. Então, isso aqui é um momento de desaceleração que é muito interessante para a gente definir se já está perto do fundo para começar a fazer novas operações. Então, aqui também, ó, desacelerou, candles muito grande, depois começou a ficar pequenininho, e aí reverteu. Deixa eu ver mais um pouco aqui. Olha isso aqui, cara, que lindo isso daqui, né? Perdeu o fundo anterior, gerou um trap, voltou e subiu. Aqui não tem nenhuma desaceleração. Aqui vai... Cara, tem muito conceito. Aqui tem uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, que é o que a gente chama de spring, né? Que é um conceito também chamado de mola. Quando o preço vem, ele faz um suporte na média de 80 períodos e aí gera uma barra muito forte, como se fosse uma mola do movimento. O preço vinha se espremendo, 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 espremendo e aí ele gera uma boa entrada. Isso aqui, ó, quando tá com estocástico também é muito bom de se pegar. Então depois eu vou ter que trazer mais informações. Isso aqui, isso aqui vocês já conhecem como martelo, né? Certamente já viram isso. Olha só que martelo bonito. A operação aconteceu num rompimento
dessa cabeça aqui, e aí projetou um alvo, cara, lindo ali para cima, levou 28% em poucos dias de operação, 1 dia e 4 horas de operação com esse martelo aqui sendo deixado. Então nota que candle a candle tem mais oportunidade. Agora é o problema de tudo isso que você tem que ter um olhar treinado para não cair em armadilhas, justamente nos traps, né? Mas se você tiver tempo para começar a praticar e treinar seus olhos candle a candle, vai ficar mais fácil de tomar medidas e operações. Eu não opero nada desses price actions com swing trade. Swing trade eu sigo o setup, que é estocástico bateu, pá, vamos nessa, leva. Ou outro setup. Então, swing trade eu sigo o setup. Agora, quando é que eu ainda cogito aplicar, isso aqui é interessante vocês entenderem, quando é que eu cogito aplicar uma estratégia de candle dentro do swing trade? Quando o movimento está demonstrando fraqueza. Quando está demonstrando fraqueza, eu começo a procurar leituras de candle para saber se eu devo sair dessa operação com prejuízo ou com lucro, mas se eu sentir que o mercado não vai estar dando mais força, o ativo está indo fazendo fundos e topos descendentes, então eu começo a pensar em procurar leitura de price action e aplicar isso para poder sair do swing trade. No mais, eu só aplico as leituras de price action se eu quiser fazer alguma operação de day trade muito boa. Então eu boto aqui em períodos de 4 horas, períodos de 1 dia, fico procurando alguma coisa que possa fazer sentido no rompimento de um candle e vale a pena fazer. São as próximas leituras que a gente aprendeu de máximas e mínimas, então eu aplico a leitura de price action justamente quando estou utilizando esses setups. Indústria de compra, máximas e mínimas, seja um trade ali diário ou intradiário, que deu alguma oportunidade interessante. Fora isso, não, senão se você vai trazer muita informação para você e você vai querer operar com todas essas de uma forma só e dessa forma você não vai fazer nada. Então é bem importante balancear quando é que você pode fazer tais ações. Se é para swing trade, siga firme no seu setup. Se você quer sair da operação swing trade, comece a ver algumas informações de price action. Eu quero trabalhar com a estratégia de fazer alguns trades dentro de uma volatilidade de um mercadozinho, então eu vou aplicar price action e somente isso e não vou combinar isso com nenhum outro setup, senão não vai funcionar. Beleza, galera? E já perguntaram aí, né, sobre trap com order block, então tudo que for de price action, vocês podem aplicar em conjunto, mas não esperar isso daí vindo com um outro setup de operação, não, porque vai acabar confundindo demais. Olha aqui um conceito de aceleração, né? Barras mais fortes e depois a gente começou a entrar em barrinhas ainda menores. Então aqui o mercado já estava desacelerando. Depois ele acelerou novamente, desacelerou e aí graça começou a virar novamente. Mais um conceito aqui, ó. Barras muito maiores, barras menores, formação de doji, aceleração de novo, seja no mesmo sentido, no sentido contrário. Barras de aceleração, depois formação de doji, desacelerou o mercado, força vendedora ainda agiu muito forte. E aí, mais uma vez, empurrou o mercado. Eu gosto de ver isso, tá? Em períodos diários. E recomendo que vocês vejam tanto esses candles de aceleração e dessa desaceleração também em períodos diários. Vai ficar mais nítido para a gente aqui, ó, aceleração, desaceleração, aceleração. Então o preço vai ficar bem mais nítido. E levar pêndulo até lá em cima, quem sabe no topo anterior estaria levando ali com uns 63% de alta, ou entrar com máximas e mínimas e surfando até onde der aqui. Mas olha as aplicações aqui do que a gente vem falando da leitura de candle a candle. A gente teve aqui uma aceleração do movimento seguido de uma desaceleração e agora podemos aplicar aqui até o conceito, né, de follow through ou de imitação, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Estamos vendo isso aqui na prática acontecendo, ó. E ainda seria tudo isso dentro de um contexto do Eden dos três, né? Acima da média de 8 e de 80 ali, o que seria bem favorável.